Fala pessoal, começando mais um programa Acréscimos Futebol Carioca por Outros Ângulos, o seu programa de debate, informação e opinião sobre o futebol carioca. Lembrando que você deve e pode seguir o Acréscimo nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e também no Diário do Rio, no site e no Twitter, é isso? No site, no Twitter e no Facebook. E no Facebook, exatamente. Bom, como vocês podem observar aqui, temos apenas a camisa do Botafogo, glorioso Botafogo. Na semana passada não tínhamos a camisa do Botafogo, foi a única equipe do Rio que perdeu na rodada. Nessa rodada, o Botafogo é a única equipe do Rio que venceu, então tá de volta aqui a camisa do glorioso Botafogo. Futebol é muito dinâmico, né? Muito dinâmico, Coisa né? assim, É uma caixinha de surpresas, né? E o Bruno Rafael, outra ausência, além das camisas dos outros clubes cariocas, é Bruno Rafael, né? Uma ausência pesada. Não suportou a ausência do Guerreiro, a nova suspensão do Guerreiro. Bruno Rafael tá triste, choroso em casa por conta da suspensão do Guerreiro, né? Nova decisão aí, Guerreiro suspenso por 14 meses, já cumpriu 6, agora vai ter que cumprir 8. Guerreiro perdeu a Copa do Mundo, hein? Vamos começar o programa então, galera, falando de... Brincadeiras à parte, nosso amigo não pôde vir porque ele teve outros compromissos. Ou seja, ele não liga pra gente. gente. Hoje, geralmente gravar na segunda, hoje na terça-feira não deu pra ele. Não deu pra ele. Mas ele tá triste por causa do Guerreiro, sim. Isso é verdade. Mas ele tá triste por causa do Guerreiro, sim. Não deixa de ser verdade que ele tá triste por causa do Guerreiro. Começando o programa falando de Fluminense. Fluminense ontem enfrentou o Botafogo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico vovô no Newton Santos. Felipe Luceno, como é que você, em especial, avalia essa derrota do Fluminense, que jogou melhor, né? O Fluminense jogou melhor, jogou muito melhor, na verdade. Envolveu o Botafogo, um ataque muito rápido, trocando passes, troca de posições. Pedro jogando muito bem novamente, Marcos Júnior jogando muito bem, apesar de ter perdido um gol, claro, no final. Sornoso jogando muito bem, os 2 alas, os 3 alas, porque o Ayrton Lucas saiu para a entrada do Marlon. Enfim, o time todo do meio para frente muito bem, tocando bola, buscando o gol o tempo todo, mas só fez um gol, o Botafogo fez 2, futebol é assim, né? Acabou perdendo. Geralmente no futebol quem faz mais gols ganha, né? Com duas desatenções da zaga no jogo aéreo, mas também méritos para o cruzamento do Marcinho, para os jogadores do Botafogo, para o Lindoso e para o Chiesa, o K9. Lei do ex, né? Chiesa que... Aquele aí de todo mundo. Tava fazendo uma partida bem ruim na ponta esquerda, ele que é um centroavante, né? Foi deslocado para a ponta esquerda, mas o gol, né? Ofusca a partida. O centroavante é isso, né? Ele joga mal o jogo todo, faz o gol e pronto. Fica agora tudo bem. É interessante que o Fluminense até tá numa crescente Fluminense, apesar da derrota, né? Jogou muito bem contra o Botafogo ontem. Já tinha vindo da classificação na Sul-Americana, né? Perdeu também para a equipe do Nacional Potosí, não é isso? Sim. Jogando lá na altitude, não sei quantos mil metros lá. Mais de 4 mil. Perdeu, mas ganhou, né? Perdeu, mas ganhou porque se classificou, né? Então, dá pra torcida do Fluminense ficar esperançosa aí? Sim, o time tá bem, o time tá jogando bem. Inclusive, a torcida não ficou chateada com a derrota contra o Botafogo. Ficou chateada porque perdeu, mas tá entendendo que o time tá jogando bem, tá superando as expectativas. A classificação na Sul-Americana foi heróica, apesar de ter perdido lá, a altitude de 4 mil metros, um problema de logística, teve que pegar outro voo, se enrolou todo, enfim. Se enrolou todo! Toda uma dificuldade e o Fluminense saiu classificado. A torcida do Fluminense tem um pouco de trauma com a altitude, então foi bom passar também, enfim. Tá. O Fluminense não ganhou do Botafogo, perdeu também do Nacional, se classificou, mas tá bem, o time tá jogando bem e a torcida tá em paz. O Abel ontem falou que estava orgulhoso dos jogadores. Sim, com razão. A partida que o Fluminense fez. Né? Sim, e com razão. O time jogou muito bem. Sim, o Fluminense, quem viu só os lances, fala, o Fluminense massacrou o Botafogo, foi goleado. Mas... Talvez a saída do Ayrton Lucas tenha atrapalhado um pouco a questão ofensiva do Fluminense, conseguir um gol. De repente, né, se ele tivesse em campo... O Marlon entrou até bem, o Marlon é bom jogador. Mas o Ayrton Lucas é mais agudo, ele vai mais no fundo. O Marlon ele mais chutar de longe. Sim. Cruzar e tal. Agora, que história é essa aí da volta do estádio das Laranjeiras? Mais uma notícia boa pro Fluminense. A fase tá... A Abel falou recentemente, há umas semanas atrás, que tava tudo bem, que ele errava e a torcida não chamava ele de burro. Tá tudo uma lua de mel. O Fluminense vive uma lua de mel e agora pode ter mais uma coisa para agregar essa lua de mel, que talvez seja a volta do estádio das Laranjeiras para jogos de médio e pequeno porte. Existe uma organização de alguns torcedores para poder reestruturar o estádio para receber jogos desse porte de médio e pequeno porte. A ideia é deixar com 15 mil, para capacidade para 15 mil torcedores, ter um formato de arena, né? Reformar também o museu, deixar interessante para o torcedor também visitar a região.
já tem 90% do projeto está aprovado pelo Corpo dos Bombeiros. Só faltam alguns órgãos da prefeitura terminar de aprovar. Deve sair uma maquete essa semana ainda para mostrar direitinho como é que vai ficar. Enfim, a ideia é tirar um pouco dos prejuízos que o Fluminense está tendo jogando no Maracanã, jogando no Engenhão. O Fluminense está tendo muito prejuízo jogando em estádios grandes, com pouca torcida, e acaba tendo que pagar uma conta muito grande. Laranjeiras seria uma conta só para o Fluminense, seria lucro, na verdade. Então, e a torcida adoraria ver jogo de novo nas Laranjeiras. O Campeonato Carioca seria... Sim, o Campeonato Carioca. Seria charmoso, né? O futebol sim, carioca, sim. né? A casa da seleção brasileira, Laranjeiras. Sim. Campeonato Carioca para jogos do brasileiro contra times menores, times de outros estados que têm menos torcida. Seria muito interessante. Jogos grandes, logicamente, continuariam sendo no Maracanã, clássicos, decisões, mas seria muito bom o Fluminense ter Laranjeiras para jogos desse tipo. Aproveitando só um gancho, não vamos falar do Flamengo agora, mas aproveitando sobre esse assunto do estádio, o presidente do Flamengo, essa semana ele falou no programa do Sport TV, se não me engano, que a ideia dele também seria um estádio na Gávea, reativar a Gávea. E até a área ao entorno, revitalizar a área comercial. Então, parece que é um pensamento duplo dos times, né? Sim. Da Zona Sul. Na verdade, o problema de Fluminense e Flamengo com esses estádios é justamente a região onde eles estão. A associação de moradores, o pessoal não quer bagunça, não quer movimentação de muita gente. Não tem metrô tão perto Agora tem na Gávea até. Na Gávea até tem. Laranjeiras tem Cosme Velho ali, o Largo do Machado também, Botafogo até, dá para uma determinadas saídas que ficam próximas da Laranjeiras. Mas é isso, acho que são projetos que valem muito a pena para os dois clubes e tomara que saiam, né? Tomara que saiam do papel, que entrem no futebol carioca, isso na verdade. Sim. Bom, outro lado do clássico vovô de ontem foi o Botafogo, né? O Botafogo teve uma atuação, uma atuação ruim do Botafogo, mesmo saindo com a vitória. Como é que vocês também avaliam a atuação do Glorioso? Uma atuação tecnicamente abaixo. O próprio Valentim falou que o que ele geralmente treina não é o que aconteceu ontem. Né? Até senti que ele botou um pouco a culpa nos jogadores, né? Acho que ele transferiu eu acredito que sim. Eu acho que foi uma declaração até um pouco polêmica dele, apesar da vitória, né? Mas realmente foi uma atuação abaixo. O Botafogo são mais uma, né? O Botafogo já vem jogando mal. Alguns jogos, né? Jogou mal contra o Sport, jogou mal contra o Cruzeiro, jogou mal contra o Audax, né? Um empate desnessário, sufoco. Diferentemente do Fluminense nesses dois últimos jogos, que jogou bem e não jogou bem na altitude não, mas merecia classificar. Nem o time que ganha joga bem contra o Corinthians. Sim. Não, diferentemente do Fluminense nesses dois últimos jogos que jogou bem e perdeu, o Botafogo jogou mal e ganhou os dois jogos. Agora, é impressionante a improdutividade, a gente já vinha falando disso em outros vídeos aqui do canal, do meio de campo do Botafogo, né? Um meio de campo que não pensa, um meio de campo que pega a bola, toca pro lado, não consegue articular a jogada, não consegue alimentar o ataque. Desde que o João Paulo saiu, ficou complicado. Sim, ficou mais complicado ainda. Já olha que o João Paulo não era o camisa 10, ele era o camisa 8, assim, né? Sendo o meio campo que não pensa, tá faltando cabeça de área? Tá sobrando, né? Inclusive, ontem o Renatinho foi substituído no intervalo, né? Uma partida ruim do Renatinho. Que teoricamente é o jogador mais criativo daquele meio campo. Sim, o Bochecha ainda conseguiu preencher mais os espaços ali, deu mais o Bochecha entrou no meio de campo do Botafogo. Mas quem se destacou não foi o Bochecha nem o Claudinho, foi o Marcinho. Sim, o MC Marcinho cruzou as duas bolas. O Marcinho muito bem ontem, né, dando as duas assistências pro gol, tanto do Lindoso quanto do Chiesa. Ele que teve muita dificuldade na marcação, né, para variar, né, o Marcinho é um cara que tem ainda essa deficiência ali, né, e o Fluminense atacou pouco pelo lado esquerdo, atacou muito mais pelo lado direito. Faltou pro Fluminense explorar um pouco também essa deficiência técnica do Marcinho na marcação. Assim, até aproveitando, o futebol do Rio de Janeiro está bem servido de laterais direitos, né? O Marcinho tem se destacado individualmente, apesar da deficiência na marcação. O Pikachu volta e meia. Até nessa convocação, um jornalista da Espanha falou que ele poderia ser uma opção se o Tite quisesse. É óbvio que não seria, porque o Tite nunca convocou ele. Mas para o futuro, e o próprio Gilberto, que vem jogando muito bem. Então, Gilberto é o Mano Brown. No momento, o Rodinei que está menos... aparecendo menos. Já teve um momento de destaque dele também. O Flamengo é um ponto fora da curva nessa questão, né? Os laterais do Flamengo são muito questionados. Sim. Diferentemente dos outros clubes do Rio que estão bem servidos. Estão se destacando. Bom, Vasco da Gama, agora mudando de assunto aqui, saindo do clássico vovô e indo pro Vasco da Gama. O Vasco que perdeu para 2 baianos aí em sequência, né? No Campeonato Baiano, o Vasco tá mal. O Vasco tá mal no Campeonato Baiano. Como é que você avalia, como é que se explica essas derrotas do Vasco? Quarta-feira, 3-0 pro Bahia.
Já postei isso no site, vou repetir, a maior parte da culpa foi do Zé Ricardo. Gosto muito do Zé Ricardo, do trabalho dele. Acho que ele ajudou muito o Vasco ano passado, quando o Vasco estava precisando de uma paz assim, que não tinha com o Milton Mendes, ele trouxe isso pro elenco. Só que não dá pra gente elogiar sempre, né? Tapar o sol com a peneira, dizer que tá certo se não tá. Então, quarta-feira, ele inventou o Erle na lateral, um jogador que não tem mobilidade nenhuma para aquela função, e não desfez o erro dele enquanto ainda era tempo, e depois perdeu de 3-0 e vai ter que decidir aqui no Rio de uma forma quase que impossível, mas não é impossível. Se fizer uns 2-0 no primeiro tempo, O futebol, né? Aquele fica inflamado, inflamado. Com certeza o Vasco vai estar com jogadores, provavelmente, na teoria, vai ter Giovanni Augusto para esse jogo, vai ter Thiago Galhardo, vai ter o Kelvin em melhor condições do que está tendo. E outros aí que vão agregar ao time. O Ramon deve ter voltado, que vão agregar ao time nesse jogo da volta, que é no dia seguinte à final da Copa. O calendário maravilhoso do futebol brasileiro. Mas não é impossível. No futebol e no amor, Sim, nada dá pra conseguir. E depois, no domingo, né, o Vitória, a vitória do Vitória. Ele sempre tenta, no jornalismo tem uma dificuldade quando o Vitória ganha. É o triunfo. O triunfo, ele tem que sempre buscar sinônimos, mas... Pois é, uma partida que, diferente da quarta-feira, na minha visão, o Vasco jogou bem. Só que o Vasco desanima. Começou o jogo bem, só que ele desanima. Ele toma um gol e, parece que acabou o Eu acho que o time do Vasco tá com problemas psicológicos. Sim, o time sente muito. Gol, o time sente Tá com a autoestima baixa, o time Pois do é, Vasco. sim. Ontem o Fluminense tomou o gol, tava melhor que o jogo, tomou gol e continuou. E chegou e matou. O Vasco não, o Vasco brocha, parece que desanima. Sim, o Vasco desanima, é verdade. Um time que... A buscar a reação. Né? Alguns jogos conseguiu, outros não. Talvez isso seja falta de comando em campo, assim. O Vasco talvez não tenha um líder em campo, um jogador que chama o time pra... Pode ter líder. Apesar de ter jogadores experientes. Sim, né? Tem o Martin Silva, tem jogador experiente, tem o Martin Silva, só que é um líder calado. Exatamente. E é goleiro, tá longe de todo mundo, sabe? Talvez falte um cara Essa questão de... pra pegar a bola ali. O goleiro ser capitão é complicado. Ele fica longe de todo mundo. Longe ali, Não, né? e ainda mais que ele fala espanhol, né? Tudo bem, ele já fala um pouco bem o português pelo tempo que tá aqui, mas ele... Na hora de xingar, ele deve xingar errado. Tão cabrão. simples assim, E Mas o o Vasco está em sétimo, né, no campeonato, com um jogo a menos. Esse jogamento contra o Santos. Contra o Santos, que seria no dia 16 de julho que vai ser o jogo contra o Bahia, só que foi adiado, não tem data ainda, se eu não me engano, não tem data ainda para acontecer esse jogo. Então o calendário brasileiro, o futebol brasileiro é sensacional. Quando acabar o campeonato vai ter esse jogo. Vai ser a última rodada do campeonato, depois da rodada final. Mas é isso. O clássico contra o Flamengo, como é que você já projetando aí? Olha, é aquele tipo de jogo que pode ser um alívio, né, uma retomada, Sim. ou pode Ou estragar de estragar vez o tudo de ambiente. vez, Pois já é, tá eu Até acho- porque piorar. no ano passado, quando o Vasco perdeu aquele clássico em São Januário, estourou uma Sim. bomba ali. foi um momento de virada ali pro Vasco negativamente, né? Mais É. uma virada negativa que o Vasco vive de virada negativa há um Foi. tempo. O Vasco é o time da virada, né? Depende de qual virada agora, né? É. Porque tá difícil, tem pros dois lados de virada. Mas o jogo contra o Flamengo, eu acredito que se o Vasco perder, apesar de não concordar, o Zé Ricardo balança no carro. Então eu acredito que, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que ele vai ficar balançando. Se for empate, não, porque empate, né? Um festa ligeira, E o Vasco, o Zé Ricardo pode balançar muito, porque isso acontece bastante no futebol brasileiro. Quando o clube está com problemas políticos, a conta tem que cair na conta de alguém. Pois é. Então vai cair no do Zé Ricardo, porque o Vasco cheio de problemas políticos, o time mal. Com essa coisa de sentir os gols e não recuperar. Não concordo com isso. Acho que a Então. culpa do Zé Ricardo, quarta-feira foi culpa dele, acho que bota na conta dele. Pode E acabar alguma sobrando pra teimosia ele. ou outra de demorar a substituir, de manter o Paulão e o Wellington no time, que, na minha opinião, não devem ser jogadores tão crucificados assim como a torcida crucifica, porque ano passado jogaram bem, só que nesse momento não estão bem. A torcida escolhe Agora que alguém ele pra tirou falar mal. eles, pois é. Agora que o Zé Ricardo sacou eles do time. Sim. Mas acho que uma mudança de comando do Vasco nesse momento não vai ser Até porque, benéfica, né? não. O Zé vai. Ricardo... Até porque não tem opção no mercado. exatamente. pra você Você trazer. imagina, se demite o Zé Ricardo vai trazer quem? Pois é. Pô, não dá pra ficar nessa... Papai Joel tá E ontem pedindo teve passagem. uma importante falar, assuntos extracampo, é uma reunião do Conselho Deliberativo que teria como objetivo instaurar um inquérito contra o Alexandre Campelo, atual presidente do Vasco. E isso foi muito movido pelo Eurico Miranda e o Roberto Monteiro, que nesse momento eram aliados dele, alçaram ele ao cargo de presidente, só que viraram inimigos. A política do Vasco é assim, hoje você é amigo, amanhã pode ser igualzinho totalmente no diferente. Brasil. E só que não, graças ao Júlio Brandt e a oposição ligada ao Júlio Brandt, o Campelo foi resguardado nisso e continua sem
tomar nenhuma punição no cargo e continua no poder. Então, para você ver, antigamente, há 4 meses atrás, o Júlio Brandt era inimigo do Campelo, agora ele virou amigo. E os que eram amigos viraram inimigos. Então, mas para o bem do Vasco, o Campelo está lá mexendo com quem tem que mexer, onde tem que cutucar, e vamos ver onde isso vai dar. Mas isso é para o bem do Vasco. E esses vice-presidentes que saíram já vão ser substituídos, já tem gente... É porque me foge o nome agora e as é que é muita gente também, né? As reais vice-presidentes, mas já tem 3 vice-presidentes divulgados. Um deles se chama Rodrigo Saavedra, esse nome eu decorei, mas os outros eu não decorei, desculpe. Mas o restante vai ser dito essa semana, mas 3 já estão, e esses 3 são ligados a grupos que apoiaram o Júlio Brandt. Então, ou seja, a união da oposição... Uma oxigenação, gente nova. Pois é. Bom, saindo desse ambiente atribulado político que vive o Vasco da Gama, falar também agora de Flamengo. O Flamengo enfrentou a Chapecoense. Temos um especialista hoje aqui, né? O Bruno vai falar sobre o Flamengo. Mentira, o Bruno não está aqui. Vocês viram o jogo ou não? É Dia das Mães, né? Aquela coisa pós-almoço. A zaga do Flamengo foi uma mãe. Aquele cochilo ali de pós-almoço Dia das Mães. Experiente Juan, né? Experiente Juan foi uma mãe para Chapecoense. O César, foi uma atuação ruim do Flamengo, né? Parece. Até o Trauco, que foi elogiado, estava sendo criticado. O Trauco é muito bom no ataque, né? Na defesa ele deixa muito a desejar. O Trauco ele tem aquela coisa meio Marcinho também, né? O Marcinho tem o Trauco. O Trauco vai na linha de fundo, cruza muito bem, bate muito bem na bola, sim, mas... Tanto que já foi até escalado no meio de campo. Sim, joga como volante no meio, mas na defesa deixa a desejar. E a defesa do Flamengo, no geral, deixou a desejar nesse jogo. Acho que o Flamengo, ele conseguiu, a Chapecoense começou melhor, óbvio, né? Com aquele ímpeto, jogando em casa e tudo mais. Jogar contra a Chapecoense lá não é uma tarefa tão fácil, não. Sempre impressiona muito no começo. Aquela coisa de estágio acanhado, de time do interior. E os caras têm apodi, né, cara? Velocista ali. O homem flash. Não dá pra... Mas assim, a Chapecoense começou com aquele ímpeto e tal, e o Flamengo, aos poucos, ali no metade do primeiro tempo pro final da primeira etapa e no início do segundo tempo, conseguiu dar uma equilibrada boa ali, tanto que fez o seu gol. Guilherme fez gol de Botafogo, né? Guilherme de Botafogo fez gol. Jogou bem. Eu fiquei espantado quando ele sofreu o pênalti, aquele pênalti que... Enfim. Na lata, Guilherme ou Pimpão? Guilherme aí, tá vendo? Quem tá no elenco do Botafogo é o Pimpão. O Guilherme sofreu um pênalti que, assim, não sei se vocês viram. Não foi pênalti. Vocês concordam que o jogador só colocou a mão no ombro. Fala, meu amigo. Vai brincando na rua. Fazendo o que aqui na grande área. E o Gilberto, o Guilherme já... Desmanchou, né? Não, desistiu da jogada e foi tipo como se fosse com uma mãe do árbitro. Mãe, aqui, ó, o árbitro foi e deu pênalti. E aí... me empurrando, o professor aqui, ó. Me empurrando. Nesses moldes assim. E aí a Chapecoense conseguiu fazer o gol de pênalti. Eu acho que o Flamengo foi ligeiramente prejudicado ali pela arbitragem nesse lance. Assim. Acho que o jogo iria terminar empate ali, se bem fosse aquela última estocada da Chapecoense. Talvez o empate fosse até o mais justo. Né? Acho que o empate seria o mais justo. Teve a volta do Guerreiro, né? A gente já vai falar da situação dele, fazendo um gol, né? Importante, um gol de muito oportunismo, né? De um jogador muito consciente do seu posicionamento. Mas eu acho que ele foi jogar a bola pra área. Você acha? Jogar aquela bola pra área. Não sei, cara. O Jandrei deu uma falhada, né? O Jandrei é um bom goleiro, mas ele colaborou um pouco. Captou borboleta ali. É porque o posicionamento, ele toca tão devagar assim na bola, né? Vou tentar botar nesse cantinho aqui pro gol, não sei. Eu acho que ele foi jogar pra área. Né? Esse que pode ter sido o último gol do Guerreiro na camisa do Flamengo, né? Foi a situação do Guerreiro aí, né? Como é que o Guerreiro... Ele pegou um total de 14 meses de suspensão, sendo que já cumpriu 6, então faltam 8. Né? Tipo, a Copa, não pode jogar mais nenhum jogo. 14 meses de aluguel. Pois é. Dificilmente o que dizem que o Flamengo vai renovar com ele. É complicado. Pode ser que renove. Eu achei a punição muito pesada, muito exagerada, não era pra tanto. Ele já cumpriu 6 meses, não precisava desses mais 8. Assim, acho que... É um jogador sem histórico, né? Recente, ou na história mesmo. E na verdade a punição dele foi por negligência, né? Não foi nem pela substância em si, foi porque teoricamente um atleta não pode dar esse vacilo de tomar um chá, que é a versão dele, com essas substâncias que acusam no doping. Mas eu achei muito pesada a punição. Tiveram outros casos recentes, inclusive em outros esportes que... A lei diz que o próprio atleta é o responsável por tudo que consome. Não é o nutricionista do clube, não é o próprio atleta. Por isso que seja culpa do... Por isso que no caso dele foi negligência. Pois é. Tiveram outros casos em outros esportes que as penas foram muito mais brandas. Assim. No caso do Guerreiro eu achei muito pesado, muito... 6 meses já estava o suficiente. Assim. Tirou o cara da Copa, um grande jogador da Copa. Isso que você destrói o sonho de uma pessoa, né? Em detrimento de
uma tolerância zero, assim, né? Nesses casos. Acho que falta bom senso, Exatamente, faltou sensibilidade, exatamente. faltou, né? Ninguém está dizendo aqui que não tem que ter punição, que tem que ficar impune. Sim. Não, mas eu acho que às vezes tem que ser mais maleável, mais Dependendo da situação. entender a situação Sim. mais sensibilidade, né? Não tanta ferro e fogo. Exatamente. O Flamengo que tem agora no meio de Amanhã, semana quarta-feira. um jogo decisivo pela Copa Chape Libertadores, vai jogar com o Emelec lotado, provavelmente. no Maracanã. Uma vitória simples classifica o Flamengo. Classifica o Flamengo, exatamente. Se o Flamengo não der os vacilos que vem dando em Libertadores ao longo dos últimos anos, passa fácil, porque o time do Emelec é fraco, o Flamengo está jogando bem e o Maracanã vai estar lotado. Então tem tudo para classificar, passar o trator em cima do Emelec e seguir em frente. Em caso de tropeço do Flamengo, o Flamengo teria que decidir essa vaga contra o River Plate no Monumental sendo do que o Rio. River Plate já está classificado. O River Plate já está classificado. E ele já tem esse jogo que o Flamengo faz amanhã, ele já fez na outra rodada. Então só falta o jogo contra o Flamengo. E é um Aí bom é só time. aquela questão de querer manter o primeiro lugar no grupo, aquele Sim, capricho. que é importante. Que é importante porque decide, dependendo de casa, né? Decide em casa. O River Plate não vai ter a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, mas é importante ficar em primeiro, porque já nas oitavas, naturalmente, você vai pegar o segundo colocado e vai decidir em casa. E aí, né, a gente sabe como é que é a Libertadores. Mas sabe que sempre existe a rivalidade entre o time brasileiro contra a Argentina, eles não vão querer dar mole pro Flamengo. Então é bom que o Flamengo faça uma vez de casa amanhã. A parte dele contra o Emelec. e que consiga vencer o Emelec. É não ter que depender desse confronto lá. É porque pode pesar o psicológico também, se tiver que decidir lá, esse histórico recente do Flamengo de dar mole em A Libertadores. pressão vai ser muito grande, o psicológico vai ser muito grande. Bom, vamos amarrar aqui o Brasileiroca, né, que é a classificação dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, líder do Brasileiro, naturalmente é líder aqui na nossa classificação do Brasileiroca, né? O Flamengo garantindo o título e a classificação. Está garantindo o título e a classificação para a Libertadores. O Flamengo está com 10 pontos, é isso, primeiro colocado. Botafogo está em que posição no campeonato? Está em sexto. Com 8 e pontos. em sexto no Campeonato Brasileiro e em segundo aqui no nosso Brasileiroca. O Vasco da Gama está em sétimo, né? 7 pontos. Com 7 Está em pontos. terceiro aqui, está indo para Tá Sul-Americano. indo pra né? Sul, tá garantido. Aqui está garantido a Sul-Americana. Vamos ver se consegue garantir E jogando o com o Fluminense está em nono no campeonato, com 7 pontos também, mesma coisa que o Vasco. Tá sendo rebaixado. Está sendo rebaixado no critério de desempate. Sendo que o Vasco, vamos dizer, tem um jogo a menos. Sim. Poderia estar com 10 pontos, 8 ou mesmo 7 O se Vasco perder o pode jogo. pegar esse título aí então. E aproveitando esse tema brasileiro, ó, que remete a Brasil, falar sobre a seleção brasileira, né? A convocação do Tite. Convocação do E falar técnico Tite, brevemente, né? Vamos dar uma Só pincelada uma aí pincelada, né? Pra... nessa seleção brasileira. Gostaram? Como é que foi? Como é Eu que... faria algumas alterações ali. Que alterações você faria? Levaria o Luan no lugar do Tyson, o Fred eu tiraria para jogar o Arthur e não levaria o Fagner, levaria Rafinha ou Mariano. Essas seriam minhas alterações. eu vejo muita gente criticando o Fred, a convocação do Fred, sendo que, na minha opinião, dizendo que levaria o Arthur, né? Eu não, vou ser sincero, não acompanho o futebol do Fred no campeonato. Ninguém ucraniano lá acompanha. pra dizer, mas eu acho o Fred, que eu já vi ele jogar, um bom jogador. Não, ele é bom no jogador, Inter, ele é um jogador versátil, um jogador canhoto que joga tanto pela esquerda quanto pela direita, sabe driblar, enfim. A comissão técnica do Brasil está encantada com ele. Segundo ele o Eric Faria. Ele é um... né, Luiz? Mas ele é um jogador... Guardiola tá pedindo ele do Manchester City. Sim, ele é um bom jogador, ele é um bom Só jogador. por aí É porque a gente aqui vê muito o Arthur, e o Arthur tá bem, Sim. então fica aquela pressão. E A o gente Tyson, consegue acompanhar mais o Arthur jogando. o Tyson, que eu já acho que é uma coisa assim, muito mais questionável, até porque tem o Luan, na minha opinião também tem o Dudu, né? Sabe o que eu faria? A minha escalação não, a convocação eu gosto muito do Dudu. Apesar dele achar que a seleção do Tite já tá fechada, né? Vale ressaltar. Sabe o que eu faria? Eu não levaria o Tyson, tiraria o Tyson da convocação e na vaga do Tyson eu botaria o Arthur no meio de campo. Ficaria sem, não precisa do Tyson ali, entendeu? De mais um atacante ali. O Tyson é um jogador de confiança Levaria o do Tite Arthur, desde a época do Inter. tira um atacante por um Tanto o Arthur quanto o Luan podem jogar em várias funções, então os dois cairiam muito bem nesse sentido. A justificativa do Tite para o Tyson é que ele está acostumado a jogar jogos grandes, jogos de Liga dos Campeões, Europa League. Então ele está acostumado a não sentir pressão em jogos assim, pegar marcadores da Europa. Essa é a justificativa do Tite. Mas ele nem vai jogar, né? Ele dificilmente, o primeiro que vai entrar é o Douglas Costa. Tem opções à frente. Ele provavelmente pode entrar em algum jogo se o Brasil já estiver classificado, aquela coisa e tal, né? Mas a gente não sabe como é que vai... Não vai ser o 12º jogador, não, nem 13º. definitivamente não. Bom, a gente deu essa pincelada sobre seleção brasileira justamente para a gente falar que durante a Copa do Mundo o Acréscimo vai estar aqui, produziremos conteúdo sobre Copa do Mundo, vamos discutir os times, os jogos, os principais jogos aqui com vocês. Vamos falar muito sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira, sobre os principais adversários, né, candidatos ao título.
da Copa do Mundo, juntamente com a seleção brasileira, então não percam. O campeonato para, mas o acréscimo não. O acréscimo não. O acréscimo não para. É isso, pessoal. Alguma coisa não foi dita, querem falar? É a Um hora. abraço para o nosso amigo Bruno, dizer que sentimos muita falta. Bruno, sentimos sua falta. Um abraço dele. Fica bem aí, esquece essa coisa de guerreiro aí que ele vai sobreviver. Ele vai sobreviver muito bem. É isso aí, galera. Acréscimos ficando por aqui. Curtam o Acréscimo no Twitter, Facebook, Instagram, no Diário do Rio também, no Twitter e no Facebook do Diário do Rio. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.